Boa noite, amigos, amigas, todos vocês que nos acompanham aqui no nosso Notícias Comentadas, fechando então essa semana do dia 23 de setembro de 2022, quase aproximando das eleições. Sei que muita gente está entusiasmada, empolgada, excitada, mas vamos com calma aí também, né? Antes de tudo, independente da sua perspectiva política, acho que crítica e autocrítica é sempre prudente e são coisas que eu procuro falar muito, martelar bastante aqui nas nossas análises do podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Bom, muitos assuntos aqui para serem tratados. É, eu não fiz assim uma organização propriamente de como queria trabalhá-los propriamente, mas vou mais ou menos na sequência do que está aqui, né? Na sequência do que nos conta. Até porque do último Notícias Comentadas para cá, o mais antigo, pelo menos até o momento, assim era, questões aí com relação à Igreja Universal, falando para que nesses 21 dias que antecedem a eleição, que antecedem a votação, os fiéis ficassem basicamente desligados, podemos assim dizer, do noticiário, das informações de modo geral. Podemos até mesmo dizer que numa espécie de jejum. Aí eu me pergunto, e eu acredito que muitos também estão fazendo essa pergunta: do que é que eles têm medo? Curiosamente, ainda mais a Igreja Universal, que diga-se de passagem, muito faturou e foi grande aliada dos governos petistas, vide Lula e Dilma Rousseff, até virar uma espécie de adversária já nos idos do impeachment da presidente e hoje grande aliada aí do bolsonarismo e do governo de Jair Messias Bolsonaro de uma forma geral. E agora instiga os fiéis a não procurarem buscar informações, a ficarem, digamos assim, puros, né, de qualquer atividade exterior, de qualquer coisa que possa mudar aí aquilo que está até então previsto. Ou, em outras palavras, apesar de muitos não gostarem desse termo, eu acredito que poderíamos falar numa espécie de censura, ou como outros costumam dizer para dar uma amenizada, censura do bem. Seja lá o que é que isso significa. Tocando aqui mais para frente, o movimento anti-vacina também tem preocupado bastante aí as instituições de saúde. É curioso que eu não vejo muito o Ministério se posicionar com relação a isso. O próprio governo não vejo muito se posicionar com relação a isso. E o movimento anti-vacina, que já vinha e ainda questiona em grande parte as questões relacionadas à Covid, à vacinação da Covid, por mais que essa esteja em andamento, eu logo hei de tomar a minha quarta dose. O Guilherme, por exemplo, já tomou a quarta dose dele e por aí vai. Mas a grande questão é que agora estamos falando aí do problema da poliomielite, né? Segundo a OPAS, ou OPAS, como alguns preferem chamar, o Brasil corre um grande risco, um risco alto aí da reintrodução dessa doença, uma doença que a gente acreditava ter superado, ter praticamente derrotado, salvo um caso ou outro, e devido ao movimento anti-vacina ter ganhado muito força
pela repercussão, pelo incentivo de um governo de extrema direita e pelas várias bobagens que se espalharam aí na internet, nas redes sociais e que acabaram ganhando repercussão até pelos movimentos que o apoiam, por acaso, entre aspas, também terem vínculo aí com membros do governo federal, a gente acabou vendo índices aí um tanto quanto alarmantes, que para além das questões até então conversadas com relação à Covid, agora atrapalham inclusive campanhas e a vacinação de outras doenças, como a poliomielite, e alguns cientistas estudam, até preveem esse problema se estender para outras doenças também. Então, como apoiadores aí da ciência e da vacinação, antes de tudo, não só pela questão até da origem do canal, do porquê criamos o canal e as pautas que sempre buscamos incentivar e defender aqui, também acho que uma questão de consciência nossa e procurar trazer esse tema, procurar sempre estar abordando esse fator, não deixar isso de fora, porque para além da questão da Covid-19, que foi muito tratada aqui nesse canal, também as demais doenças e o incentivo à vacinação de forma geral. Até porque tomamos aí várias dessas vacinas, ninguém aqui morreu, ninguém aqui passou mal, a humanidade aí sendo vacinada e vários indícios, várias pesquisas, várias provas, várias documentações, tudo fazendo um acompanhamento e mostrando o como as vacinas, graças a Deus, têm salvado e salvaram vida ao longo aí das décadas, séculos e por aí vai. Então, realmente é preocupante aí toda essa questão com relação ao chamado movimento anti-vacina, mas que procuraremos sempre combater aqui. E o cantor Roger, líder aí da banda Ultraje a Rigor, que aliás eu não sei o que é pior, se o Roger ou a própria banda em si, ele agora não, né? Infelizmente não é de agora. Já se sabe aí de algumas bobagens, algumas questões que ele pondera e vários casos que a gente acompanhou e vem infelizmente acompanhando sobre estupro de vulneráveis, meninas grávidas por conta de estupro, de abuso sexual aí, inclusive por parte de familiares, do próprio pai, entre outros, e um absurdo recente aí da menina que foi proibida de abortar com 11 anos de idade, engravidou e agora novamente engravidou, né, engravidou novamente por conta aí também de abuso sexual, coisas aí absurdas que a gente vê e aí se pergunta: cadê a justiça que não garantiu nenhuma proteção devida para essa criança? Cadê a justiça que não garantiu os direitos aí dessa criança, mas esteve pronta para falar sobre questões do aborto? Eu não vou entrar aqui no mérito de ser contra ou ser a favor, de ser isso ou ser aquilo, mas a questão é justamente uma criança de 11 anos que passou por uma situação que passou e um ser como esse Roger do Ultraje a Rigor, que vem fazer declarações, pronunciamentos, comentários dos quais eu não vou repetir aqui, mas quem está por dentro, quem está ciente aí do assunto, sabe muito bem o que ele quis dizer. Primeiro que acho que não deveria, até como respeito, ter falado isso de mulheres, né, e principalmente adolescentes em geral. Ainda mais no que diz respeito a uma menina de 11 anos, né? Acho que a fala dele
nesse sentido aqui, nesse aspecto, é um tanto quanto deplorável. Eu não sei se do ponto de vista jurídico posso dizer criminoso, mas de qualquer forma fica nossa crítica aqui no podcast, no bloco do Notícias Comentadas. Agora, por falar em crime, e eu não vou entrar no mérito se isso é verdade ou não, mas pelo que as apurações têm indicado, pelo que os jornais falaram, fizeram aí a devida apuração e investigação, o Instituto Paraná Pesquisas, que por acaso, como o próprio nome diz, nas suas pesquisas tende a dar resultados mais favoráveis ao atual presidente candidato Jair Bolsonaro, foi agora descobriu-se, né, o recebimento de 2,7 milhões de reais por parte do Partido Liberal. Partido esse do próprio presidente Jair Messias Bolsonaro e que teria financiado então o Instituto Paraná Pesquisas. Daí a gente fica pensando o que é que está por trás de tudo isso, quais são os intuitos, né? E se a militância bolsonarista põe em xeque as demais pesquisas, os demais institutos de pesquisas, querendo inclusive usar isso para evocar opiniões um pouco mais ferrenhas e antidemocráticas, a gente fica pensando que o outro lado também é aquela velha história, né? Eu te acuso daquilo que eu mesmo faço. E aí não para por aí. Além desse aparente esquema, né, de compra, de pagamento aí para o Instituto Paraná Pesquisas, com um valor considerável, 2,7 milhões pelo próprio partido do candidato à reeleição Jair Bolsonaro, a gente fica pensando aí muita coisa sobre o que é que está por trás, né? E para piorar, ainda nesse viés antidemocrático, nada mais, nada menos do que um deputado federal, que não é qualquer deputado federal, mas sim o presidente da Câmara dos Deputados Federais, o Arthur Lira, que também entrou na onda bolsonarista de ficar questionando as pesquisas, de ficar questionando o processo democrático e de inclusive falar em punição dos institutos, querendo entrar na onda de argumentar de todas as formas que não é bem por aí, que as pesquisas estão erradas, de que o Lula não está na frente, de que o Bolsonaro tem a preferência da maioria da população. Eu já comentei aqui várias vezes sobre isso, não vou entrar hoje no mérito das pesquisas, se eu concordo, se eu não concordo, mas fica uma situação bastante ruim, porque eles acabam partindo para esses argumentos, porque independente do resultado que der na eleição, no dia 2 de outubro propriamente, vai sempre ser usado esse argumento com fins golpistas para querer deslegitimar o processo democrático e seja Lula ou seja qualquer outro que for eleito ou forem para o segundo turno no dia 2 de outubro, vai sempre ficar essa famosa pulga atrás da orelha e é o que a direita já está preparado, é o que a extrema-direita já está se organizando para poder tentar, de alguma forma, mobilizar e, quem sabe, fazer algo semelhante ao que vimos nos Estados Unidos pós eleição de Joe Biden, né? Derrotando o candidato republicano Donald Trump. Então, precisamos ficar atentos a isso, pois independente do voto de cada um, independente daquilo que cada um está escolhendo para o destino do país do ponto de vista político-eleitoral, evidentemente esse tipo de discurso exige muito cuidado, muita cautela da nossa parte, até porque ele esconde
ele camufla viés mais autoritários e perigosos com o destino da democracia, que já não é aquela maravilha toda dentro do Estado democrático de direito burguês, liberal, né? A própria esquerda às vezes esquece de citar esses dois últimos termos, né? Mas esse seria a rigor o nome completo, digamos assim. Então, se já temos uma relativa democracia frágil num país terceiro-mundista, num país da chamada periferia do capitalismo, num país sul-americano e num país que infelizmente já passou aí num curto espaço de tempo por dois processos de impeachment e ainda mal curou as feridas de um regime militar de mais de 20 anos, a gente realmente põe muita coisa aí em risco. Então, esse tipo de discurso do senhor Arthur Lira e do bolsonarismo de uma forma geral acaba gerando muita tensão. Falando em tensão, olha o absurdo aqui, né? Um, uma janela na cidade, na capital pernambucana, no Recife, uma janela com a bandeira do PT atingida a tiros, né? Não, acho que poupa aí maiores comentários, é uma denúncia que a gente faz aqui no canal e já acompanhando diversos outros casos semelhantes que a gente vem denunciando por ali, por aqui, de tantos absurdos semelhantes a esses, como a gente tem visto e acompanhado. Essa é mais uma denúncia que trazemos aqui no canal e fica novamente essa preocupação com esse cenário, não vou dizer de guerra, mas um cenário embrionário disso, né? Que é o que preocupa muito e a gente fica pensando o que é que será aí nos próximos dias até a efetivação mesmo no dia da eleição e principalmente o que há de ser no dia da eleição propriamente, né? Então ficamos muito preocupados com o que será aí das ameaças, dos possíveis ataques por grupos organizados da extrema-direita e com forte tendência e aliança ao bolsonarismo também. E só para não dizer que a gente não é justo e blá 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 blá, o comitê da Letícia Aguiar, deputada bolsonarista e atual candidata à reeleição, aqui cuja base é São José dos Campos, foi atingido por coquetéis Molotov, inclusive foi incendiado lá, mas brevemente deram conta do recado, apagaram lá, e ficou essa discussão, né, de quem poderia ter feito isso, quem teria provocado isso. Eu não vou entrar aqui em teorias da conspiração, eu apenas vou dar o fato como ele foi dado e o que se sabe até o momento é isso. Não vou vir com teoria de fogo amigo ou que podem ter sido, inclusive, gente da direita inconformado com ela ou insatisfeito com o trabalho que ela vem realizando, porque inclusive dentro da própria direita bolsonarista tem uns arranca-rabos aí que não vale a pena agora a gente entrar na questão, mas quem acompanha a política e acompanha a política aqui regional sabe do que eu estou falando. E também as teorias aí que vão querer atribuir a grupos de esquerda ou qualquer coisa do tipo. Até onde acompanhei essa história, não tem mais provas concretas de nada. Aparecendo, sendo aí do interesse, falaremos mais a respeito. Mas até agora
não vou ficar entrando aqui com teorias da conspiração. Porém, isso reflete também esse cenário criado de inimizade, de política do ódio, que a gente vem acompanhando aí nos últimos tempos e que estão cada vez mais agravantes com a eleição. Falando em cenário agravante, a cantora Maria Gadu, eu particularmente gosto musicalmente dela, não vou passar a mão na cabecinha aqui, mas entendo que foi uma manifestação democrática. Acredito que, principalmente, a parabenizo no que tange com relação à defesa do banhado e ter permitido essa manifestação, esse apoio a tudo aquilo que a gente está vendo acontecer com o banhado por parte da Prefeitura de São José dos Campos, e nesse aspecto a parabenizo. Não vou aqui jogar pedra pelo fato dela ter erguido uma bandeira do Lula e, segundo alguns, ter feito propaganda eleitoral durante um show pago, patrocinado pela Prefeitura de São José dos Campos. Não vou, como se diz, não defendo, mas também não vou ficar aqui tacando pedra por uma simples razão. O vereador Tomás Barbosa, do Novo, assim como o prefeito Anderson Farias, do PSD, partido esse que aqui em São Paulo apoia Tarcísio de Freitas, do Republicanos, que é o candidato de Jair Bolsonaro ao governo do estado de São Paulo. A pergunta que fica aqui para mim é a seguinte, repito, não estou passando a mão na cabecinha da Maria Gadu com relação a ela ter levantado, mostrado a toalha do Lula e feito campanha, né, entre aspas. Mas a questão que fica é, se ela tivesse levantado por acaso uma bandeira ou manifestado apoio ao Felipe Dávila do Novo, o vereador Tomás estaria dando esse ciricutico? Se ela tivesse levantado uma bandeira do Tarcísio, do Felício ou do próprio Bolsonaro, o Anderson Farias estaria tentando mover aí esse processo, impedir aí o pagamento do cachê dela? Ou o pau que bate em Chico nem sempre bate em Francisco? Ou é por ela ter manifestado apoio a um candidato a rigor do campo da esquerda e que desagrada os envolvidos aqui do campo político contrário? Ah, André, mas a legalidade, mas eu não... Repito, eu não estou aqui passando a mão na cabeça da Maria Gadu com relação a ela ter levantado ou pessoas no show dela terem levantado a toalha do Lula ou qualquer coisa referente ao candidato Lula. Parabenizo pela posição com relação ao banhado. Essa sim uma causa que eu acho nobre da parte dela ter defendido. Mas fica essa questão. Aqueles que a atacariam da mesma forma se ela tivesse feito uma campanha, digamos assim, ali dos seus candidatos? Esse eu acho que é um questionamento, no mínimo, válido da nossa parte, né? Eu, pelo menos, defendo isso. E falando em banhado,
Quero parabenizar aqui algumas entidades da Igreja Católica que divulgaram uma carta de apoio aos moradores do Banhado. Inclusive, já comentei sobre esse assunto aqui e em outros espaços, e dentre eles destaco a comissão socioambiental da Diocese de São José dos Campos, que, conforme entrevistei, conforme falei aí com representantes da entidade, estão na defesa da população do Banhado, pois essa questão, como a própria entidade defende, é um dos suprassumos na discussão socioambiental de São José dos Campos. Acho que no que tange a falar dos problemas relativos à problemática socioambiental da cidade, estamos falando aí da questão do banhado. Então, nada mais justo, evidentemente, do que, nesse caso, parabenizar a ação dessas entidades que, dentro de um meio delicado, dentro de um meio com muito reacionarismo, que a gente sabe que é o meio mais conservador da Igreja Católica, conseguiram levantar um braço de apoio importante a uma luta que deveria ser uma luta de muito mais gente, diga-se de passagem, porque, como repito aqui, para além da luta dos moradores do bairro, né, do Jardim Nova Esperança, é uma luta de toda a cidade que não quer ver essas atrocidades com aquela população e que quer que a discussão socioambiental seja discutida de outra forma e não da forma policialesca como ela vem sendo feita nessa atual gestão Anderson Farias e já vinha sendo feita, diga-se de passagem, também na gestão de Felício Ramute. Bom, acharam que não teria aquele momento autocrítica da esquerda, né? Bem, acharam errado. Estou com algumas notas aqui para a gente falar tudo primeiro, depois fazer uma ponderação geral, né? Pessoal cada vez mais aliado do reformismo e da centro-direita. E agronegócio, empresariado, Fernando Henrique Cardoso, Miguel Reale Júnior, aquele do impeachment da presidente Dilma Rousseff, né? Junto lá com o Hélio Bicudo e a atual candidata ao Senado pelo PRTB, Janaína Pascoal, dispensa comentários, e Henrique Meirelles, o tal, com Lula. Toda essa turma aí com o Lula. Pois é, a centro-direita, a direita liberal, ou eu não precisaria nem dizer a direita liberal, mas aquela direita engravatada, a turma aí do mercado, da bolsa de valores, do acionismo. Então fica esse discurso de que o Bolsonaro privilegia esse setor, e que de fato privilegia, mas não falam das alianças que o petismo tem feito com esses mesmos setores e os seus asseclas, como atualmente tem sido o PSOL, numa perspectiva de derrotar o bolsonarismo, de derrotar o fascismo, de derrotar a extrema-direita, mas acabam repetindo erros históricos, erros programáticos na nossa análise, que logo num primeiro turno, se ainda fosse um segundo turno, a gente ainda poderia abrir essa discussão, esse debate, mas logo num primeiro turno já querem lançar mão desse apoio, já querem fazer essa aproximação e simplesmente vamos para o oba-oba e vemos até cenas aí do pessoal não só apoiando como financiando a campanha do Márcio França, de um partido que, apesar do nome, é um partido aí da ordem burguesa, o Partido Socialista Brasileiro. Me desculpem a militância, me desculpem a base que ainda acredita nesse partido e ainda busca seguir os princípios de fato
socialistas que o partido talvez um dia já tenha seguido, mas atualmente isso é falacioso. É um partido que entra no mesmo esquema de outros, como poderíamos citar aí o PSD do Kassab, né? Não confundir PSB com PSD, mas do ponto de vista programático, vão naquela mesma linha de apoiar qualquer um, de estarem com qualquer um. Vide o PSD que em São Paulo apoia o bolsonarismo, está com o candidato bolsonarista ao governo, em Minas Gerais estão aliados ao PT e no Rio de Janeiro estão com uma tendência mais pró-Ciro. E fica aquela confusão danada, eu não vou nem citar aí como que estão as articulações pelo resto do Brasil para não confundir e queimar os miolos. Mas vocês já entenderam a pegada que a gente está querendo aqui apontar. E não apenas nós estamos dizendo, mas isso acompanhando vários outros jornais também, vários outros camaradas de mídia independente vinculados com um pensamento de esquerda, no próprio Esquerda Diário, por exemplo, jornal aí ligado ao movimento revolucionário de trabalhadores, uma análise muito boa, muito interessante, justamente sobre essa união com o Lula e muito bem garantida, muito bem articulada pelo seu vice Geraldo Alckmin, de agronegócio, empresariado, o grande empresariado, Fernando Henrique Cardoso, Miguel Reale Júnior e, claro, Henrique Meirelles, para dar aquela cara de governo e óbvio que neles procuram evitar os termos capitalista, os termos liberal, mas aquela coisa mais pragmática, aquela coisa moderada, aquela coisa em respeito ao sistema e às regras do mercado. Como a gente bem sabe aí que para a classe trabalhadora e para resolver as contradições do sistema, na verdade, acabam não se resolvendo. O grande problema nisso tudo é que e porque nós seguimos com uma mentalidade marxista e mesmo dentro do marxismo existe tanto debate e tantos questionamentos aí dentro dessas políticas e como os partidos se apresentam, seja no dia a dia quanto no período das eleições. Como eu acabei de dizer, busca-se resolver as contradições do sistema, mas o sistema é a contradição. É como você querer reformar uma casa que já está toda detonada, que a estrutura já está toda abalada. Você pode reformar aqui, ali, mexer aqui, acolá, mas isso não vai impedir a rigor dela desabar. É o mesmo que você pegar uma parede toda desarticulada, toda mal construída, mal cimentada, mal erguida e apenas mudar a cor dela, pintar de uma cor diferente e falar, ah, mudou, ah, melhorou. Passou um tempo, nada garante que aquilo ali não vai desabar e simplesmente ter mudado de cor não resolveu. Então esse é um ponto aí que a gente tem que estar atento e justamente por conta disso, agora fechando aqui nosso notícias comentadas da semana, a gente entende a necessidade, ontem até cheguei a conversar com o Guilherme sobre isso, ele mesmo havia comentado a respeito e eu cheguei a olhar algumas questões. Aliás, tem muitas entrevistas, muitas análises sobre isso aqui no nosso material mesmo, né? Quando vocês assistem o Notícias Comentadas, eu peço que vocês retornem sempre aos vídeos da semana também, às entrevistas, né? Tem muitas entrevistas boas aí no canal que vocês precisam dar uma valorizada também. Mas o ponto aqui é a questão do fim
do polo socialista após as eleições de 2022. Muitos questionamentos internos no PSTU, entre outros grupos aí. Nós somos a favor da continuidade do polo socialista, porque a gente entende que não pode ser uma coisa meramente eleitoreira e meramente referente ao período eleitoral, até pelo fortalecimento da esquerda revolucionária, pelo fortalecimento da esquerda divergente das práticas capitalistas e, claro, até uma forma de futuramente abraçar cada vez mais correntes, abraçar cada vez mais espectros da sociedade que querem romper com o sistema, querem apresentar outras alternativas e querem dar visibilidade e viabilidade a candidaturas, a nomes que possam de fato representar uma luta mais concreta ao que se estabelece atualmente contra o sistema. Vide, por exemplo, na Argentina, comparativamente falando, que com todos os problemas, que com todas as dificuldades que o país enfrenta, mas existe uma ala congressista, né, uma ala parlamentarista combativa, de esquerda e com princípios revolucionários, que dentro do possível faz a parte dela, sem esquecer das ruas, sem esquecer das manifestações, sem esquecer do apoio diário aos trabalhadores, trabalhadoras e povo oprimido argentino. Algo semelhante que queríamos aqui no Brasil através de um polo socialista. Claro que existem contradições, existem diferenças, existem programas específicos, não podemos comparar aqui Brasil e Argentina. Aliás, podemos, né? Podemos sim comparar Brasil e Argentina, mas temos que entender as diferenças entre os dois países e os dois espectros históricos que permitiram a cada um chegarem onde chegaram. Porém, repito, ainda vislumbramos a necessidade da continuidade de um polo socialista, até para termos exatamente tudo isso que a gente tem dito e, evidentemente, fortalecer a luta da esquerda, principalmente aqui em solo nacional, que infelizmente, apesar de algumas vitórias aqui e acolá, mas tem sido, do ponto de vista da visibilidade, muito fraco, e as eleições, gostemos ou não, acabam mostrando o quanto ela está apagada. Pois é, agradeço aqui a audiência e a participação de todos. Muito obrigado, um ótimo dia para vocês e tchau!